Bom dia, pessoal. Vamos mais uma semana de aula, não é? Vocês passaram esses dias assim descansando, só tiveram aula quarta, terça e quarta, não é? Porque foi dia das crianças, depois dia do professor, né? Vocês descansaram bastante. Então vamos retomar, não é? E estamos já concluindo a terceira unidade, né? Onde iremos também fazer aquelas atividades para vocês. Vamos orar, né? Pedindo a Deus que nos abençoe. Hoje nós vamos ter aula de História. Peguei o livro de História na página 79. Vamos falar, o último conteúdo de História é sobre a abolição da escravatura, que é um assunto que vocês já conhecem, né? Todos vocês estudam, né? Dia 13 de maio a gente estuda sobre isso. Só este ano que a gente não vivenciou em sala de aula. Mas vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pelos dias que passamos sem atividade. E hoje, Senhor, nós estamos retomando. Que tu possas, ó Deus, continuar nos abençoando, nos orientando nesta aula que vamos ter. Que tu nos dê sabedoria, Senhor, para enfrentarmos essas dificuldades. Abençoa, Senhor, a família de cada aluno do 5º ano, Senhor. Toma cada um deles em tuas mãos. Ó Deus amado, orienta cada um deles, ó Deus. E obrigado, Senhor, pela vida de cada aluno que forma o 5º ano. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos e nós te pedimos que tu venha, Senhor, ao nosso encontro e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Gente, então nós vamos falar sobre a abolição da escravatura, certo? A abolição da escravatura, ela aconteceu ainda no segundo reinado, tá certo? Em 1888. E diz assim, no início da colonização não havia trabalhadores para realizar os trabalhos braçais. Então, essa dificuldade, né? Começou algumas dificuldades. Por quê? Não tinha pessoas para pegar no pesado, né? Então, quem tinha eram os indígenas. E muita gente não quis que os indígenas, proibiu que os indígenas fizessem essas atividades. E aí, quem iria fazer? Não é? Então, aqui, para realizar os trabalhos braçais mais pesados. Assim, os colonizadores portugueses tentaram utilizar a mão de obra indígena nas lavouras. Então, quer dizer, não tinha quem fizesse. Aí vamos pegar os índios, para os índios fazerem essas atividades. Porém, os religiosos católicos, quer dizer, os padres, não permitiram. Se pronunciaram contra a escravidão dos indígenas, quer dizer, não permitiram que os indígenas fizessem esses trabalhos pesados. Então, os portugueses foram buscar mão de obra na África. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que ir na África, né, buscar os negros para trabalhar nesta área, né, para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar. Então, os portugueses foram buscar mão de obra na África para submetê-los ao trabalho escravo. Começou assim a entrada de escravos no Brasil. Então, a primeira vez que os escravos entraram aqui no Brasil foi para isso, para eles trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar. Só que os negros, gente, eles eram trazidos em navios, né? Esse navio foi chamado de navio negreiro. E a quantidade de escravos era muito grande, né, de negros, e sem a mínima condição. Os negros eram trazidos da África, transportados nos porões dos navios negreiros. No porões, quer dizer, aquela parte embaixo do navio. E era muita gente, né? E se fosse agora, não era proibido por causa da Covid, né? Onde, devido aos maus tratos, muitos morriam durante a viagem, quer dizer, sem nenhuma condições, certo? De espaço, de alimentação, certo? Era um espaço mínimo. Eles não tinham uma alimentação adequada para essa viagem. Então, tudo era muito precário. Após o desembarque, eles eram comprados por fazendeiro. Aí aqui diz assim, após o desembarque, eles eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho, como mercadoria. Então, quando eles chegavam aqui, certo, nos portos, então os fazendeiros iam olhar as condições dele. A primeira coisa que olhava era os dentes, se eles tinham os dentes bonitos, dentes fortes, porque isso era como se fosse uma referência, certo? E a sua condição física.
Aí ele diz aqui, como mercadoria, eram tratados com violência, não tinham direito nem podiam se defender das injustiças que sofriam. Então aí eles iam para as fazendas, né, para ir trabalhar, mas não havia nenhuma preocupação com a vida daquele negro, certo? Então ele vivia em condições precárias, certo? Sem nenhuma condição para alimentação, para a sua vida. Então eles sofriam muito. Aí aqui, dormiam nas senzalas. O que eram as senzalas? As senzalas eram como se fosse um galpão bem grande, com muita gente, tá, gente? Então não havia nenhuma condições, não era em cama, era no chão, certo? E sem nenhuma higiene, sem nada. Então aqui diz assim, escuro, sem conforto e higiene. O período da escravidão foi marcado por revoltas e muitas fugas que deram origem ao quilombos, locais onde os negros fugitivos viviam. Então, o maior sonho deles era sair daquelas condições. E alguns que conseguiam fugir, certo, iam para os quilombos. Os quilombos eram bem distantes daquelas fazendas, certo? Era como uma forma de esconderijo. E o maior quilombo que houve foi o quilombo dos Palmares, que foi em Alagoas. Aqui como ele diz, o maior quilombo foi o de Palmares. Na segunda metade do século XIX, surgiu um movimento abolicionista que defendia a abolição da escravidão no Brasil. O que eram os abolicionistas? Os abolicionistas eram homens que se preocupavam com aqueles negros, com as condições de vida deles. Então, esses abolicionistas eram grupos de homens estudiosos, né? Não era qualquer pessoa, não. E que começaram a ver as condições em que aqueles negros viviam, certo? Sem condições nenhuma. Comiam o resto de comidas, certo? É tanto que por isso que surgiu a feijoada. Estão lembrados, né? Que a feijoada era o resto do porco, né? Que não servia para os senhores de engenho, então mandavam para as senzalas, certo? E ali, o que fazer, né? Com aquele pé de porco, com aquela orelha, então juntou tudinho aquilo, botava feijão e aquilo tornou-se uma feijoada. É por isso que a feijoada tem essas coisas de porco, né? Tem o pé de porco, tem a orelha de porco, tem várias coisas de porco. Foi devido a isso. Aí aqui assim, Rui Barbosa, então alguns abolicionistas, né? Abolicionistas foram pessoas que se preocupavam, homens que se preocupavam numa melhoria para esses negros. Então foi Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Luiz Gama, foram os principais abolicionistas, pessoas que lutavam para libertar os escravos. Com garra e muita perseverança, os abolicionistas conseguiram, pouco a pouco, dar um passo a mais para a libertação dos escravos. Então, com muita luta, com muita guerra, com muita coisa, eles conseguiam, aos poucos, fazer a libertação, certo? Então, por isso que houve várias leis, porque foi a passos, não foi a passos lá, foi aos poucos, tá certo? Várias leis surgiram e essas leis libertando os escravos. A Inglaterra também teve uma parcela de contribuição para a libertação dos escravos. Não por bondade, mas por interesse próprio. Quer dizer, a Inglaterra, ela não ajudou com essa libertação porque ela tinha um interesse próprio, por isso que ela contribuiu, certo? Então, porque a Inglaterra tinha colônias que produziam açúcar que eram vendidos na Europa. Sem escravo no Brasil, a produção do açúcar diminuiria. E ela ganharia a concorrência comercial na venda do produto, certo? Então, a Inglaterra, ela teve essa participação, né? E para a libertação, porque ela queria também, né, gente, vender o açúcar para a Europa. Ela queria ganhar com isso. A escravidão no Brasil durou muito tempo e lentamente foram surgindo algumas leis a favor dos escravos. Então, a primeira lei que surgiu foi a lei Eusébio de Queiroz. O que foi a lei Eusébio de Queiroz? Foi a lei que proibiu o tráfico
de negro para o Brasil. Então, essa lei, Eusébio de Queiroz, ela proibiu, não vinha mais negro da África para o Brasil. Olha aqui, acabou com o tráfico, quer dizer, o comércio dos escravos. Então, não podia mais vir negros escravos da África para o Brasil. Isso foi em 1850. Quando foi em 1887, houve nova lei, que foi a lei do ventre livre. Isso tudo, gente, eram os abolicionistas que começaram a ver, a estudar uma forma de libertar esses escravos. O que foi a lei do ventre livre? Deu a liberdade aos filhos de escravo nascido a partir dessa data. Quer dizer, a negra que ficasse grávida e o seu filho não era escravo, certo? O seu filho ficava com ela, né, até um período. Quando aquela criança desmamava, ela não era mais escrava, ela tinha sua liberdade de escolha. A criança, porém, permanecia sob a guarda do proprietário de sua mãe até completar 21 anos. Então, quando ele completar 21 anos, né, que ele passava a ser de maior, então ele já podia, ele não era obrigado a ficar naquele local. Aí, quando foi em 1885, surgiu outra lei, que foi a lei do sexagenário ou Saraiva Cotegipe. Que lei foi essa? Foi a lei que libertava todos os escravos com mais de 65 anos de idade. Só que essa lei, gente, essa lei do sexagenário, ela veio libertar certos escravos com mais de 65 anos de idade. Só que muitos deles já estavam velhos, já cansados. Então não tinha como queriam, muitos deles não queriam sair dali. Por quê? Porque não sabia o que fazer fora dali. Então muitos eram libertos, mas continuavam ficando naquele local, nas fazendas em alguns locais. Aí quando foi em 1888, né, a princesa Isabel, vendo a necessidade, né, vendo tudo que estava acontecendo com aqueles negros, ela assinou, e essa lei passou a chamar Lei Áurea. Foi assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que governava no lugar do pai, enquanto ele estava viajando. Então, a princesa Isabel aproveitou, né, enquanto o pai estava viajando, que vocês sabem, nessa época era uma monarquia. Então, quando a pessoa, o pai, se afastava, quem ia assumir era alguém da família. Então, dessa vez era a princesa Isabel que estava no trono. Aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Então, em 1888, né, a princesa Isabel ela assinou essa lei, que é chamada de Lei Áurea, certo? Mas, gente, muitas coisas aconteceram. Mesmo o negro tendo a sua liberdade, né, tendo a sua carta de alforria, porque muitos deles, quando podiam comprar, né, comprava a sua carta, que é chamada de carta de alforria. Era aquela carta que dava direito à liberdade dele. Dona Isabel, princesa imperial do Brasil e regente do Império, quando da assinatura da Lei Áurea, pela qual foi conhecida como a Redentora. Então, aqui, gente, tá a foto da princesa Isabel, tá certo? Então, muitos negros, eles tinham condições, eles juntavam dinheiro para, antes mesmo de chegar a lei, eles assinarem a sua carta de alforria, conseguir sua carta de alforria. A Lei Áurea não mudou muito a situação dos negros. Eles ficaram sem trabalhar, sem terra para cultivar, sem casa para morar, sem dinheiro e sem escola para estudar, pois as poucas escolas que havia, só os ricos estudavam. Muitos foram para as cidades na esperança de uma vida melhor, mas sofreram discriminação de todo tipo. Tornaram-se escravos da miséria. Então, mesmo eles tendo a sua liberdade, né, dada pela princesa Isabel, mas ficaram a mercê, né, ficaram sem ter condições de moradia, né, porque eles não tinham trabalho e tiveram que lutar para conquistar o seu espaço, né? Então, houve também a discriminação, né, na questão das escolas. Não existia escola que os negros pudessem estudar, certo? Então, gente, o negro ele sofreu muito, certo? Para ocupar o seu espaço. Não foi fácil, né? A princesa Isabel assinou, mas a luta continuou
até eles conseguirem ocupar o seu espaço. Então eles sofreram muito, os negros sofreram muito para ocupar o seu espaço. Então, aí aqui diz assim, né? Com a abolição da escravidão no Brasil, os fazendeiros necessitavam de pessoas para trabalhar, que trabalhassem nas lavouras e em outras atividades. Assim, o país recebeu um grande número de imigrantes, mão de obra assalariada, vindo de outros países, que muito influenciaram na cultura brasileira, né? Então, devido à abolição da escravatura, houve a necessidade de pessoas para trabalhar. Então, houve o que? A imigração. O que é a imigração? Vinda de outras pessoas de outros países para trabalhar aqui. Porque os negros não iam mais trabalhar. Porque, no caso, os negros trabalhavam, mas eles queriam que os negros trabalhassem de graça, né? Sem pagamento, sem nada. E as pessoas que vinham de outro país, né? Imigrantes, eles eram mão de obra assalariada, né? Então precisavam receber dinheiro, né? Então isso tudo dificultou. Então, gente, a atividade, então a abolição foi isso, não foi fácil, né? Não foi a princesa Isabel assinar e ficou tudo legal, não. Os negros ainda sofreram, né? Como ainda hoje sofrem para ocupar o seu espaço, certo? Então, a gente pensa que foi fácil, que a princesa Isabel assinou e ficou tudo ok. Não, né? Eles tiveram que lutar muito para ocupar o seu espaço. Então, gente, a tarefa de vocês está no livro de História, na página 80, e no livro de reforço, na página 134, que é sobre isso aí, tá certo? Então, vai falar das leis, certo? As leis que libertaram, qual o objetivo. Então, faça as atividades direitinho, tá certo? Tchau.